Daniel Silveira já está em casa. O ex-deputado federal terá de usar tornozeleira eletrônica e ficará em recolhimento domiciliar. Quem vai contar tudo isso sobre essa progressão de pena que foi anunciada ontem é o advogado de Daniel Silveira, Pedro Faria. Boa tarde, Pedro. Paulo Faria, desculpa. Paulo, boa tarde. Me desculpa, meu amigo, errei o nome, mas como está Pedro Pôncio aqui, está Paulo Faria aí, misturei os dois. Me desculpa. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo Segré. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, André Marcília, Luiz Arthur e também o Pedro, né? Boa tarde a toda a sua audiência. O Daniel Silveira, ele está em casa desde 11h40, que foi expedido o mandado o alvará de soltura, e aí ele assinou toda a documentação ali por volta das 9h30 da manhã e foi para sua casa para poder continuar o tratamento médico da fisioterapia. Eu só quero dizer que Daniel não está livre. Daniel está em domiciliar, tá? Então mas ele pode circular pela cidade, mas tem o horário das 19h às 6 da manhã e o final de semana inteiro, feriado, trancafiado em casa, né? Mas pelo menos ele está em casa. Mas eu só quero dizer que a defesa classificou essa decisão como abusiva, absurda e imoral. Continua sendo um preço de estimação do ministro Alexandre de Moraes? Continua sendo o preço de estimação preferido dele. Aliás, ele perdeu a preferência agora para Jair Messias Bolsonaro. Mas ele está num regime aberto fake. Então, como vem sempre, desde o fechado para o semiaberto e agora do semiaberto para o aberto. Então, é uma imposição de medidas que não tem o menor cabimento. O próprio professor Marcília sabe que não existe no ordenamento jurídico proibição no regime aberto para uso de rede social, só na cabeça desse sujeito. Agora, nós vimos ontem ou antes de ontem, a saída de um outro bandido, Oruan, né? Que foi comemorada com um monte de gente levando eles nos ombros, e ele não perdeu as redes sociais até onde a gente vê. E tem um monte de traficante que também não perde o uso de redes sociais. Então, eu tenho uma pergunta e depois passo para o André Marcília. O que motivou essa diferença, essa mudança de regime? Um pedido da defesa de vocês? Uma consequência natural do processo? O que levou ao ministro Alexandre de Moraes a esse do semiaberto, que não era tão semiaberto, para o regime aberto, que também não é tão aberto? Segré, essa previsão está na Lei de Execuções Penais, no próprio Código Penal, que é a progressão de regime. Então, Moraes não fez nenhum favor para o Daniel. Ele conseguiu descumprir a lei, mas cumprindo parcialmente, né? Então não é uma benevolência, não é um ato de clemência, de bondade, não. Ele fez isso com muito temor, muita raiva, né? Porque ele não teve saída, até a própria PGR foi favorável. Então a mudança do regime gravoso para o menos gravoso é uma consequência lógica da questão de dois requisitos. Requisito objetivo, que é o cumprimento do prazo estabelecido pela lei, pelo artigo 112, inciso 3, salvo me engano, e o requisito subjetivo, que é o comportamento carcerário dele. Então ele tem de ótimo a muito ótimo. E ele é muito querido dentro, onde ele está, ele é muito querido, inclusive dentro da colônia de Magé, e que deixou muita gente às lágrimas hoje com a saída, mas eu não sei se era de felicidade ou era de tristeza de ver o Daniel indo. Eu acredito que seja de felicidade. Então, Segré, o regime aberto é uma consequência lógica da lei. Então não houve nenhum ato de boa vontade ou nenhum recuo do Moraes, como muita gente está falando aí que é por conta da sanção. Tem nada a ver, né? O que aconteceu foi que ele pelo menos parcialmente aplicou a lei. Agora ele impôs algumas medidas que acabaram com a decisão, né? André Marcília tem uma pergunta. Boa tarde, Paulo. Prazer falar contigo. Bom, como você bem disse, né, não é nenhum favor. É obrigação do Moraes fazer a progressão do regime, tanto que, desde que cumpridas as exigências, ele já cumpriu as exigências necessárias para isso. Agora, essa progressão para o regime aberto
tem ou deve fazer o juiz ser obrigado a confiar ao preso, né, a liberdade. A liberdade é consequência da confiança. Não dá para você botar a pessoa no regime aberto sem confiar a ela a possibilidade de exercer a sua liberdade. E aí é assustador, como você inclusive bem disse, que as redes sociais dele estejam sendo proibidas, porque exercer liberdade de expressão é sinônimo de usar redes sociais, né? Aliás, é pior ainda, porque tem gente presa que pode dar entrevista. Inclusive o presidente Lula, quando estava preso, pôde dar entrevista. Agora, o Daniel Silveira solto não pode usar redes sociais. Como conciliar esses absurdos? A minha pergunta a você é a seguinte: eu considero que o Daniel Silveira, com essas proibições todas impostas, continua preso. Como soltar alguém que está solto? E se não seria o caso, Paulo, de preso de estimação passar agora a chamar o Daniel Silveira de solto de estimação? O Moraes inventou até esse conceito novo agora? Marcília, o Daniel Silveira é um falso solto, né? Porque ele não pode sair das 19 às 6 da manhã, no final de semana e feriado ele tem que ficar das 19 de sexta até a segunda-feira às 6 da manhã. Ele foi imposto lá a obrigação de trabalhar, que a gente já vem desde o regime semiaberto informando ao ministro que ele queria trabalhar, mas o ministro proibia de trabalhar, né? Que é um absurdo. Se é ressocializar o preso, aí como é que se ressocializa sem proibir o cidadão de estudar e trabalhar, né? Então, por aí você vê que é uma má-fé do ministro nessa decisão, e tem uma pegadinha. Aliás, eu não sei nem onde que está escrito, eu vou embargar a decisão dele para perguntar onde doutor Alexandre de Moraes, que está escrito que rede social é proibido para quem está no regime aberto. Eu quero que me diga, porque eu não consegui encontrar folheando alguns livros, não consegui, Marcília, infelizmente, nem a Constituição, nada, não achei nada, nem jurisprudência, nem nada. Então ele está criando jurisprudência, esse é o objetivo dele, é criar essa jurisprudência do STF para poder descer goela abaixo, de cima embaixo para os tribunais. Então daqui a pouco, juízes de primeira instância vão estar aplicando proibição de uso de redes sociais, exceto para o Oruan, que é o filho do Marcinho VP. Aí não, aí está tudo bem, o STJ não proibiu nada. Agora, eu só queria advertir, Marcília, que naquela progressão, naquela livramento condicional lá de 20 de dezembro, Moraes colocou umas armadilhas na decisão dele, e aí caímos na armadilha dele, né? Que foi o quê? Que ele não colocou lá que tinha que pedir autorização para ir na emergência do hospital. Agora, nós vamos embargar a decisão de hoje para amanhã. Eu vou perguntar, e aí, senhor Moraes, se o Daniel passar mal, ele vai ligar para quem? Para você? Para o SAMU? Para o advogado? Para quem? Então ele vai ter que indicar, vai ter que colocar uma pessoa exclusiva para poder ir 24 horas, 7 dias da semana. Porque você passar mal não tem hora, não tem dia, não tem momento nenhum. Então, qual que foi aí, para finalizar, Segre, qual que foi a pegadinha dele agora? Vocês vão perceber que na decisão ele não colocou proibição de entrevista. E aí? Percebam que não está escrito. E aí? Então, mais uma pegadinha. Vamos embargá-lo para poder ele decidir. E aí, você esqueceu da entrevista. Então está liberada a entrevista. É isso. Tá, se estiver liberado para a entrevista, Faroeste Brasileira está absolutamente à disposição de vocês, viu? Pedro Pôncio quer fazer uma pergunta, doutor. Doutor Paulo Faria, primeiramente satisfação. O Brasil agradece, né, tudo que o senhor tem feito pelo Daniel Silveira. A gente sabe tudo o que tem acontecido e que não há como não se envolver emocionalmente também, dado isso. É comum, né? É senso comum que o Daniel Silveira é um preso político, né? E que também sofreu um processo de tortura, né? Com a sua doença, tudo que ele tem sofrido na sua saúde dentro da cadeia. Então, assim, a minha pergunta, eu acho que é a pergunta de vários brasileiros que querem saber como está a saúde do Daniel Silveira, quais são as últimas notícias que o senhor tem para nos atualizar? Oi, Pedro, obrigado pelas palavras. O Daniel, ele fez a cirurgia no dia 26 de julho de 2025 e ele permaneceu mais de 10 dias sem fazer fisioterapia. Isso aí atrasou o processo de recuperação dele, inclusive colocou em risco a vida dele, né? A omissão do ministro Alexandre de Moraes nessa questão da saúde dele quase o levou a óbito, quase, por pouco. Então, felizmente, depois da atuação firme da defesa, que também é feita pelo Dr. Michael, de forma aguerrida, o ministro não teve saída senão
mandar o Daniel para fazer a fisioterapia. Por quê? Ele perguntou, ele teve a coragem de perguntar para a colônia agrícola de Magé se tinha condição lá de fazer fisioterapia. A colônia não tinha nem medidor de temperatura para saber se a pessoa está com febre ou não. Como é que vai ter condição de cuidar com higiene, asepsia, ou seja, com o risco de morte mesmo. Ele foi mandado lá para morrer. Só que aí nós conseguimos que ele fosse fazer a fisioterapia em Petrópolis. E aí, Pedro, o que acontece? Ele estava com 85% da sua mobilidade comprometida no finalzinho de julho. Hoje ele reverteu essa imobilização dele, essa falta de mobilidade, está com 65% a 70% de recuperação de mobilidade. Então, graças a dois trabalhos. O primeiro, de fisioterapia 2 vezes por dia, e também o trabalho de musculação e fortalecimento muscular. Então, isso hoje levou o Daniel. E o que melhorou ainda mais a saúde do Daniel? A saúde psicológica, porque aí, com essas sessões de fisioterapia, ele passou a conviver praticamente, quase que diariamente com a família, com as filhas, com a mãe. Então, isso contribuiu muito, Segré, para que ele pudesse se recuperar e nos dar essa grata surpresa de estar em franca recuperação e mais uns 3 meses ele estará 100%. Estamos falando aqui com André Marsiglia dessa pegadinha que pode ser, né? Não menciona nada a determinação do ministro Alexandre de Moraes sobre dar entrevista. Imaginamos, liberou. A gente entrevista Daniel Silveira, colocamos alguma coisa nas redes sociais e aí vem de novo algum problema contra Daniel Silveira. Ou seja, vocês estão que nem exame de vestibular, tendo que evitar as pegadinhas. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Então, justamente por isso, porque você faz a entrevista, aí vai para a rede social, o que o Moraes faz? Revoga a prisão, o regime aberto, e determina a progressão para o fechado, que ele quer colocar o Daniel no regime fechado, né? E na realidade tem que ir para o semiaberto, tem que ir para o regime anterior. Isso, inclusive, ele já colocou lá na decisão. Se você ver, ele colocou o artigo 118 da LEP, viu, Marcília? Justamente para poder alertar, não cometa falta grave ou você vai voltar para o regime mais gravoso. Então, a pegadinha dele foi justamente não colocar a entrevista, a proibição de entrevista. Se você olhar todas as decisões anteriores dele, ele colocou. Nessa, ele espertamente não colocou, só que ele não vai mais fazer a defesa de otária, mas não como ele fez lá no dia 20 de dezembro. Faria, muito obrigado pelo tempo, obrigado pelos esclarecimentos e Faroeste Brasileira está sempre aberto para precisamente qualquer coisa que possam precisar. Eu agradeço, Segré, estou à disposição também. Um abraço para toda a mesa e toda a sua audiência. Parabéns pelo trabalho.